Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O entardecer de chuva em BH e vamos então ler literatura israelense, literatura judaica do Estado de Israel. Então, Amos Oz, nós já lemos aí então o Caixa Preta, né? Caixa Preta que fala da situação lá das famílias, dos vários grupos sociais que compõem o Estado de Israel. E aqui alguns debates de literatura e religião, né? Que ele entra em questões religiosas. E a questão do Estado de Israel, né? Ou seja, é possível um Estado de Israel, um Estado judeu, né? Se é um Estado é judeu e se é judeu pode ser um Estado. Então essa questão toda, na época que tem esse debate, porque justamente o segundo governo do Ben Gurion, né? Ben Gurion que governou durante 2 períodos, e nós estamos aqui no inverno de 59 para 60, 1959 para 1960. Então nós conhecemos o Shmuel, né? Shmuel, ou seja, Samuel, né? E ele vai conhecer uma família, né? E um senhor de idade, que é o Gershom, né? O Gershom, e ele vai conhecer esse senhor de idade e a Thalia, né? A Thalia que cuida dele, né? Cuidadora do idoso. Então vai ter essa relação de diálogo, né? Muita conversa, então cenas muito diálogo. E o Samuel estava fazendo um trabalho, né? Sobre a questão de como os judeus enxergam a figura de Jesus Cristo. E aí, nesses meios desses diálogos sobre política, sobre questão familiar, vai entrando certas inserções desses pensamentos, dessas anotações desse escrito, né, dele sobre a questão de Jesus e Judas. Né? Nós já falamos aí das 3 versões de Judas, que é um conto do Borges, lá em Ficções. Né? Então ele vai fazer essa questão de qual é a imagem de Jesus, a imagem de Judas, e a imagem de Judas como traidor. Então Jesus seria uma figura divina, né? Ou seja, foi divinizado ao longo do período, até o dogma da Trindade, mas a figura de Judas foi sempre aquela ideia do judeu que traiu Jesus, que é Deus. Né? Por isso caiu sobre o povo judeu esse pecado deicídio, né? Ou seja, o povo deicida no sentido de que é possível matar Deus. Né? Então aqui está essa questão toda, debatendo justamente também essa criação da imagem de Jesus. Né? Ou seja, existem várias imagens de Jesus, assim como existem várias imagens de Judas Iscariotes. Né? A ideia de que Judas Iscariotes era o único realmente judeu, né? Ou seja, de Judá, e não era um galileu, igual são os outros, né, discípulos de Jesus, que são da Galileia ali, no norte, né, tem a Galileia, a Samaria, ou Samaria, que é a região mais ao norte, porque tem aquela divisão desde a época dos assírios e dos babilônios. Né, os assírios invadiram o norte, deportaram o povo, depois os babilônios invadiram o sul, que é a Judéia, destruíram o templo. Né, então tem essa questão toda, que entra um pouco de história dos judeus desde essa época, né, ali da Assíria e da Babilônia até essa época dos romanos, né, a diáspora, que é esse momento em que em 70 depois de Cristo, né, o templo de Jerusalém foi destruído, aquele templo de Herodes foi destruído, e aí os judeus se espalharam pela terra. Então, ou seja, é um livro assim denso, né, pelos personagens, pelos diálogos, pelos estudos, pela pesquisa. Né. Então o Samuel ele passa um tempo ali na casa, então, né, ajudando, conversando com esse senhor idoso, o Gershom Wald, né, e com a Thalia. Então, dessas conversas, esses encontros, então ele fica ali mais na solidão, porque o tempo livre ele vai ler, o tempo livre ele vai na Biblioteca Nacional, vai fazer essas pesquisas, vai conversar sobre essas pesquisas com Gershom Wald, né? Então, essas conversas, né? Então, estamos sempre falando de política, a questão do Estado de Israel, né? A ideia do Estado de Israel era ser 2 estados na Palestina, né? Ou seja, um Estado palestino, um Estado judaico, né? O Estado de Israel, mas pelas guerras que aconteceram, né? Tanto dos palestinos como dos árabes ao redor. Os árabes ao redor nunca aceitaram, né, o Egito, a Jordânia, a Síria, nunca aceitaram o Estado de Israel. Então, sempre aconteceram guerras, né, várias guerras aconteceram em 48, 67, depois em 73, né, Yom Kippur. Então vai ter essas guerras, e aí sempre quando Israel está vencendo, né, porque tem um aparelhamento militar maior, ele vence e aí consegue adicionar mais terras, né, mais territórios. Então o Estado de Israel ficou muito mais ampliado que o Estado palestino, né, de modo que a maioria da Palestina agora é de assentamento judaico. Então ele vai analisando isso desde os anos 50, né, e aí ele vai falando a questão dessa questão da partilha da terra, né, ou seja, os assentamentos judaicos foram expandindo e os palestinos foram ficando fechados em certas áreas ali do território palestino original. Né. Muito bem, aí ele vai falando também da questão das versões de Jesus, né? A questão de Jesus, né? Sobre vários historiadores e dos evangelhos, né? As contradições entre os próprios evangelhos. Então essa questão dos evangelhos também é complicada, porque eles são escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes e com abordagens diferentes. Né? Então você tem evangelhos que tem mais abordagem
de Jesus como um servo, como um rei, né, o Jesus como o próprio Filho de Deus e tal, e de acordo com o público que vai receber essas mensagens, os próprios judeus, né, os gregos, os romanos, né, etc., o mundo todo. Porque a diferença do cristianismo para o judaísmo seria o caráter mais universal do cristianismo, né? Enquanto o judaísmo era mais restrito aos judeus mesmo, né? O povo judeu, o cristianismo, que não foi fundado por Jesus, né? Ou seja, Jesus, né, morreu na cruz, então ficaram os discípulos e ficaram Paulo, né? Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, que aí foi estruturando o que a gente chama hoje de cristianismo, né? E aí tem várias etapas, tem o cristianismo romano, o cristianismo ortodoxo, né? Depois teve o protestantismo, né, etc. Então, isso é a escala de tempo, né? Então a escala ele vai analisando pedaços dessa escala de tempo, né? E a figura de Judas também é analisada. Então, a primeira figura de Jesus. A figura de Jesus, vários rabinos têm uma figura assim de Jesus como herético, né? Ou seja, Jesus seria um herético, ou seja, seria uma heresia dentro do judaísmo. Então era o judaísmo como uma seita, né? E aí, entre esses rabinos, aquela ideia de que Jesus era um bom judeu, no sentido de que ele seguia os ordenamentos, né? Os 613 mandamentos do judaísmo. Ele seguiria realmente ele seria um bom judeu, conhecia a Bíblia e tal. Já existe outros que falam que Jesus não era um bom judeu, né? Não conhecia a Bíblia, existem vários erros de citação de Jesus na Bíblia, e que Jesus seria um essênio, assim como o João Batista, né? A ideia de que João Batista seria essênio, que era uma outra seita judaica que vivia como monges no deserto, né? Então naquela época tinha várias divisões do povo judeu. Você tinha os fariseus, os saduceus, você tinha os zelotes, né? Então você tinha esses essênios, então tinham vários grupos. E é a seguinte, a imagem de Jesus, né, enquanto Messias, a imagem de Jesus enquanto Messias é bem analisada no sentido de que os judeus esperavam o Messias, mas não o Messias enquanto encarnação divina. Ou seja, o divino é por questões, né, do helenismo, da questão do romanismo, o paganismo, que tem essa ideia de encarnações de Deus, né, deuses que podem se fazer humanos e andar entre nós, né? Então, essas questões de Jesus são analisadas também, a questão da transcendência e imanência. Então, para o povo judeu, para o Islã também, né, Deus seria, né, o eterno seria mais transcendente, né, ele não estaria muito imbricado na criação e não estaria imanente. E aí, para o cristianismo, a ideia de imanência é a própria encarnação divina em Jesus, né? Então, Jesus seria esse aspecto em que Deus experimentou a carne, né? Então, é uma análise, né? E aí tem a análise de Jesus também pelas seitas gnósticas. As seitas gnósticas não aceitam que Jesus teve um corpo, porque o corpo é a coisa negativa, o corpo é feito pelo demiurgo, o corpo é a matéria, né? O corpo é o pecado. Então Jesus seria só espírito e dava a ilusão de ser corpo. Então Jesus não tinha um corpo, era apenas uma ilusão de ótica, né? Então isso é algumas leituras gnósticas, porque para o gnóstico o Deus que criou o espírito não é o mesmo Deus que criou o corpo, né? A matéria. E a matéria é negativa em relação ao espírito, que é positivo. Então são várias análises que ele faz da figura de Jesus, nesses vários diálogos que estão fazendo, né? E para esses rabinos, né, dos primeiros séculos, o cristianismo é uma heresia, uma idolatria, né? Essa ideia de idolatrar um homem falando que ele é Deus, né? Inclusive reconhece, né, esse julgamento de Jesus na época justamente por essa blasfêmia de considerar-se Deus, né? O reino de Deus além de nós, né? Mas é outra leitura, isso aí, né? Questões teológicas. Esse não é um canal de teologia, nós estamos analisando porque fala de literatura e religião, né? Mas aqui nós não somos teólogos, né? Muito bem, então essas questões de Jesus também vai variando as versões de Judas, né? Então vamos analisar. Judas seria um zelote, Judas seria um homem que queria uma revolução contra os romanos. Então ele esperava que Jesus criasse uma revolta contra os romanos, e aí ele ficou muito decepcionado com Jesus, quando Jesus falou assim: dá a César o que é de César, né? Dê a Deus o que é de Deus. E aquela ideia de que não se usar espada, né? Não usem espada. Então será que Judas ficou decepcionado com Cristo, né? Ou com Jesus, e falou assim: então eu vou forçar, né? Vou entregá-lo aos fariseus, aos líderes religiosos da época, entregar Jesus para que Jesus faça uma reação, né? E assim fazer o levante popular mesmo, vamos, né? Várias pessoas do povo estavam do lado de Jesus, né? Outra parte não, né? Porque lembrar a parte lá do julgamento, né? Em que Pilatos queria se livrar desse problema, né? Pilatos queria se livrar desse problema e não crucificar Jesus, mas os fariseus, os saduceus estavam ali o tempo todo pressionando para que houvesse esse julgamento, né? Então Pilatos tentou jogar na mão de Herodes não quis, então, ou seja, não interessava para o governador romano em se envolver em questões religiosas, né? Mas quando falaram lá, ele se diz que é rei, né? E aí isso incomoda César, porque César não quer um rei na Palestina, não é isso? Então não quer. Então, justamente levantar essa questão: se você libertar
libertar esse homem, você não é amigo de César. Então Pilatos condenou por isso, né? Então, para a religião judaica, né, a ideia do Messias que não fosse um rei, né, o Messias fosse um libertador, né, essa ideia de Messias ser um sacrificador, né, uma encarnação de Deus pelos pecados, é uma outra ideia que não é judaica, né? Então, depois isso foi para o helenismo, né, foi para o helenismo essa ideia de Deus sacrificar-se por nós. Aí já é uma leitura mais helênica, mais gnóstica, né, que aí é o Evangelho de João, né, que o Verbo, né, estava presente antes de encarnar, né, o Logos estava presente, sempre existiu antes de encarnar na figura do profeta Jesus, né? Então Jesus seria essa própria encarnação divina e não mais um profeta, como é visto, por exemplo, pelo Islã. O Islã aceita a figura de Jesus, né? A figura de Jesus não é desprezada igual no judaísmo, né? Que totalmente é apagada, né? Porque essa ideia de Deus encarnando, de trindade, né? Fere justamente ao Deus um, né? Deus um, né? A Bíblia fala Deus um. A Bíblia, desde a Torá, Deus um, então não fala em trindade. Essas leituras trinitaristas do Antigo Testamento são justamente cristãs, né? Pós o Nicéia, etc. Então essa é a análise que é feita, né? E aí a ideia de Judas seria de traidor do Messias, né? Ou seja, o Judas traiu o Messias porque ele esperava uma reação. Agora, aí eu falo, mas Judas traiu Jesus porque ele queria dinheiro, porque tinha questões financeiras, porque Judas roubava a própria bolsa do Messias, né? Porque o Judas cuidava das finanças do grupo, né? Então, ou seja, tem todas essas desprezos que o cristão tem pelo Judas, né? A ideia de Judas é a própria traição. Judas é o sinônimo de traição, de traidor, né? E essa imagem do traidor foi associada ao judeu, como o judeu sendo o traidor. E aí ele levou-se, né, ao antissemitismo, aos pogroms, ao genocídio, né, a vários movimentos que tentaram eliminar os judeus em nome de que os judeus foram aqueles que mataram Deus, né? O Deus cristão, essa ideia de que Jesus é Deus, né? Então, ou seja, ele mostra que a religião sempre é uma forma de legitimar a perseguição ao povo judeu, né? Sempre associando o judeu a Judas, né? E aí tem aquelas imagens, né, desde o final do século XIX, com o antissemitismo, essas imagens, né, a gente vê desde o caso Dreyfus, né, o caso Dreyfus, que é aquela ideia de associar o judeu a um traidor, né? Então, falar que ele traiu o exército francês passando informação para os alemães, a gente já viu esse caso, que foi lá no final do século XIX. E aí também, ao mesmo tempo, tinha o sionismo, que o sionismo é justamente um movimento para encontrar um lar para os judeus, né? A ideia do sionismo é montar um Estado de Israel, e vários outros judeus não queriam o Estado de Israel, né? Então tem essa questão também. Vários judeus ortodoxos não aceitam o Estado de Israel, não aceitam o Estado laico, por exemplo, né? Por exemplo, o Amos Oz, ele é um judeu secularista, ou seja, é um judeu não ortodoxo, não rabínico, né? Não racídico, por exemplo, também. Então é um judeu que queria a paz e uma solução de dois estados, né? Ou seja, o Estado palestino paralelo ao Estado israelense, né? E não esse Estado israelense armado até os dentes que está cercando por todos os lados, igual a gente está vendo, né? Então, ou seja, é uma resposta desproporcional a ataques. Realmente, os judeus recebem esses ataques, né? Vários grupos não querem o Estado de Israel, só que como o Estado de Israel está muito mais armado que os povos ao redor, então toda vez que ele reage, ele dá aquela patada e aí, né, morre assim, né, civis que nem não estão armados, né? Civis, pela resposta desproporcional, porque, né, é uma questão até geopolítica, né? Então a ideia seria, desde o início, desde os anos 40, ter feito um Estado duplo, né? Ou seja, dois estados da mesma região. Que mais a gente pode falar? Então, aí vai mostrando então, essas pesquisas do Samuel, né? O Samuel que está estudando inglês, está estudando o hebraico, aramaico, né? Começa o hebraico, aramaico, comparando as escrituras, e ele vai seguindo enquanto ele vai conversando com o Gershon, né? Gershon Wald, ele vai fazer essas anotações que a gente vai acompanhando. Então, é muito denso, né? Até também o envolvimento dele com a Thalia, que nas primeiras semanas, né? As 3 semanas se passaram, cada um no seu canto. E aí, ao longo da história, que vai ficar surgindo esse romance, essas conversas, essas interações que não existiam antes, porque ele só estava lá para conversar com o senhor idoso, né? Mas aí ele vai se envolvendo com essa viúva, que ele vai descobrir que ela é viúva, tem 40 anos, tem o dobro da idade dele, né? Aí vai ter esse envolvimento, que aí não vou contar o livro, né? Eu estou fazendo o pano de fundo, né? Pano de fundo da história. E essas versões de Jesus, né? Jesus é um judeu rabínico, era um fariseu, era um zelote, era um essênio, né? Quem que era Judas? Judas era um traidor, um cara que queria só dinheiro, um ambicioso, ou ele esperava uma resposta de Jesus para criar uma revolta, né, popular.
Então, são essas imagens que de Jesus vão variando ao longo do tempo, né? As imagens de Judas vão mudando ao longo do tempo, e aí vai se criando literatura, ok? Então fica aí, né, dica de literatura e religião, literatura israelense, o Amos Oz com Judas. Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.